aproximação do Natal, é hora de pensar nos pratos que vão compor a ceia. Ela pode ser farta, mas leve e saudável. Por isso nós viemos até a escola Truques de Cozinha conversar com o chefe Rodrigo Werner. Ele vai nos ensinar como preparar um peixe no envelope. Tudo bem, Rodrigo? Tudo certo, Thaís. Bem-vindo à escola. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo parte desse momento da Unimed. E para nós é um prazer sempre receber as pessoas e fazer boas receitas. O Natal, Rodrigo, é sempre uma data de confraternização, né? De muita simbologia. A hora que as pessoas se reúnem com a família, com os amigos, para degustar gostosuras. Por isso a escolha das delícias dos pratos nesse momento é importante. Sem dúvida nenhuma. E hoje a gente escolheu um peixe justamente para quebrar esse paradigma que tem que ser peru, chester, uma ave, no caso, no Natal. Tanto é que Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas têm a tradição de comer um bom bacalhau, por exemplo. Uma bela pedida para fazer na ceia de Natal. Hoje a gente vai fazer uma receita de peixe no envelope com legumes, já partindo para uma visão bem mais saudável. É bom saber que até uma receita para ser feita não só no final do ano, mas também, né? No dia a dia. No dia a dia, exatamente. Até porque peixe a gente deve consumir mais vezes durante a semana, né, Rodrigo? A gente Pelo menos uma pouco. vez por semana. Pelo menos uma vez por semana, né? A riqueza do peixe, essa questão saudável, hoje a gente está trabalhando com salmão, rico em ômega 3, né? Então é importante a gente saber também, quando a gente vai conhecer os ingredientes, de quais são as propriedades que auxiliam para a gente. Eu estou nessa de dieta faz alguns meses, então eu já estou com essa consciência. E mesmo na escola e no nosso trabalho no Truque de Cozinha, a gente já está trabalhando com menos sal, afinal de contas tem os hipertensos. A gente tem o cuidado de ter aulas aqui na escola para os que são alérgicos a glúten, a lactose. Então, realmente tem muitas pessoas que ainda não sabem que tem essas doenças, né? Surgem urticárias na pele, ou então mesmo azia, porque tem alergia a algum ingrediente. Então, as pessoas têm que se conscientizar e procurar pesquisar um pouquinho mais sobre os ingredientes e ver se tem alergia ou não, para poder já trabalhar essa questão, né? O lado saudável é muito interessante. Eu acho que realmente as pessoas têm que ter essa consciência. Hoje a gente fala muito de produto orgânico, né, de ter essa questão não ter o agrotóxico, e até se fala que a gente toma por ano 5 litros de agrotóxico indiretamente. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord, E a gente vai começar então salgando com sutileza. Afinal de contas a gente está já trabalhando de uma maneira mais saudável. E o sal é um ingrediente que vai à mesa. Então a pessoa pode acrescentar o sal depois. Não tem problema, não vai estragar a receita ela ficar sem sal. O problema é se exagerar no sal. E se esse peixe estiver na geladeira, precisa ser descongelado quanto tempo antes de começar a receita? Exato. Se o peixe está... E aqui a gente está distante do mar. Então a gente dificilmente encontra peixe fresco, né? Então a gente tem a condição de comprar bons peixes congelados. Hoje, com ultracongelamento, o peixe já não vem cheio de água, é fácil de descongelar. Então, o que acontece? Tira do freezer, bota na geladeira, tá? E algumas horas antes de fazer a receita, a gente tira da geladeira para ele terminar de descongelar, no caso, ou ficar na temperatura ambiente, que é o principal, tanto quando a gente trabalha com carnes como com peixes, trabalhar com a carne na temperatura ambiente. Por quê? A gente, quando conferir temperatura, os líquidos migram para o meio da carne e depois voltam a irrigar. Essa umidade que a gente tem dentro da carne é muito importante para ela não ficar seca. Então esse é um segredo importante, um truque de cozinha que realmente faz a diferença. Este processo é para qualquer tipo de peixe? Para qualquer tipo de peixe, para qualquer tipo de carne. Sempre trabalhar com a temperatura ambiente, ok? Ok. Então botamos o sal, vou acrescentar aqui a gosto um pouquinho de pimenta, tá usando a pimenta branca. E uma coisa que eu vou fazer é usar, então, aqui também mais uma questão saudável, Thaís, tá? De usar... Uma pitadinha só de azeite de oliva. Exatamente, e aqui eu vou esfregar, certo? Porque eu vou selar esse peixe. O que é selar? É caramelizar as proteínas da carne, certo? Criar uma película ao redor, para a gente ter um primeiro cozimento aqui, intensificar sabor, porque a receita vai ser finalizada no forno. E isso eu vou fazer com todos os ingredientes. Então, usando menos azeite aqui, eu não preciso colocar azeite na frigideira, porque ele vai entrar em combustão, por isso que faz aquela fumaça excessiva. Então a gente não precisa disso. E eu percebi que tu temperaste só de um lado do peixe, não precisa temperar dos dois. Porque aqui eu vou simplesmente passar com o resto do azeite que está aqui, e a gente tem a pele. E a pele vai intensificar sabor.
a gente vai selar com a pele, porque depois, se a gente quiser retirar essa pele, a gente tira com a maior facilidade depois que ela foi grelhada. A gente vai fazer esse processo, então, de selar. Então, sempre com o lado da pele primeiro. Pode ver, Thaís, que ó, ele vai enxugando e a pele já está soltando, ó, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou dourar de um lado, vou dourar do outro e depois eu vou trabalhar todos esses ingredientes, né? Para a gente ter o tempo de cozimento de cada um. Aí é importante. A cenoura tem um tempo de cozimento maior do que o alho poró. Essa sensibilidade é muito importante para a pessoa que está cozinhando. Conhecer o ingrediente, saber trabalhar com ele e de uma maneira calma. Muito bem, então, Thaís, a gente selou então, dos dois lados, simplesmente esse trabalho. Eu retirei, com o auxílio de um pincelzinho, essa gordura branca que sai do salmão. Ela intensifica o sabor. Quem gosta de bastante sabor do salmão, deixe essa gordura. Se não retire, ele vai ficar com um sabor bem mais sutil. Agora, o que a gente vai fazer? Aquecer outra frigideira e vamos trabalhar todos esses ingredientes, né? A cenoura, o alho poró, as duas cores de pimentão, amarelo e vermelho, e a cebola. Lembrando que cada um tem um tempo, então a gente vai fazendo um por um, certo? Salteia um por um e vai reservando. Mas todos na mesma panela? Todos na mesma frigideira, todos no mesmo utensílio, porque depois isso vai para dentro do envelope, todos vão juntos para dentro do envelope. Então, agora a gente vai saltear esses ingredientes. Agora, Rodrigo, com tudo pronto, é hora de montar o peixe para ir para o forno. Exatamente. O que a gente vai precisar? Papel alumínio ou papel manteiga. No caso aqui, papel manteiga. A gente se compra? Qualquer supermercado, certo? Okay. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma base, né? Um pouquinho de cada ingrediente. O cheirinho desses temperos já está delicioso. Imagina quando maravilhoso. Ficarem prontos com o peixe. Então, aqui é uma basezinha. Aí a gente vai, então... E realmente, né? O peixe está tostadinho em cima e embaixo, mas se tu olhares no lado, parece cru. Tá rosado. Exato, exatamente. Tá rosado. É simplesmente isso. Eu caramelizei as proteínas dele para a gente finalizar o processo no forno. Isso agiliza tempo de forno. E selando, a gente tem esse processo bem reproduzido e fácil das pessoas assimilarem e fazerem, e agilizando sempre o processo. Porque eu acho que as pessoas não têm muito tempo, sabe? A gente se preocupa com essa questão. Verdade, precisa receita simples. Exato. Agora eu vou botar também por cima. Tu vai utilizar todos os ingredientes que tu preparaste, Todos né? os ingredientes. Todos. Tá. Aí, Thaís, é muito simples. A gente ajeita eles aqui bonitinhos. O peixe fica bem no meio com todos os ingredientes. Exatamente. Recheado. E aí, o que a gente vai fazer é simplesmente fazer um presentinho aqui, um envelope. Como a gente já salteou esses ingredientes, já fez esse trabalho, a gente só vai finalizar no forno para que aconteça uma mistura de aromas, né? E para isso que vai servir o envelope, ele vai intensificar esses aromas. Quanto tempo de forno, Rodrigo? 10 minutos, aquecido a 200 graus, tá? Para essa porção de peixe. Se o peixe for maior, a gente vai precisar de mais tempo, pelo menos uns 20 a 25 minutos. Importante lembrar que quando a gente fizer no envelope, a técnica é aquela da faca. A gente introduz a faca dentro do envelope, deixa um pouquinho ali, tira, se tiver morna, ele está pronto. É só retirar e abrir o envelope na frente do convidado. Quanto tempo deixa o forno aquecendo antes de colocar o peixe? Isso é muito importante e aí está o erro de muita gente. Pelo menos de 15 a 20 minutos. Claro, aqui na escola a gente tem forno combinado, né, que agiliza o tempo, porque é um forno profissional. Em casa as pessoas têm forno elétrico a gás, pelo menos de 15 a 20 minutos. Os graus que tu comentaste é fogo médio, fogo alto? Fogo médio. Fogo médio. Fogo alto aí de 250 a 280 graus. Então, fogo médio, peixe é sensível, é rápido o cozimento, a gente não precisa de muita temperatura. Vamos levar o forno? Vamos lá. Aí tem dois detalhes.
Primeiro, se a gente vai servir porções individuais, a gente leva o envelope à mesa, no prato, e abre esse envelope à mesa. Como eu vou empratar aqui, certo? Eu vou demonstrar como é que uma pessoa emprataria em casa. Pode ser servido dessa maneira, mas o grande charme do envelope realmente é rasgar ou abrir ele e ter a surpresa do aroma, como a gente falou antes. Tá uma delícia. E engraçado que a gente não sente tanto o cheiro do peixe, né? Porque muita gente diz que gosta do peixe, mas não gosta do cheiro dele. Exatamente. E a gente não sente o gostinho, o cheirinho realmente dos vegetais. Exatamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar justamente esses legumes para dar uma certa altura. Esse é nosso prato, viu? A gente está empratando no vidro hoje, que é uma maneira diferente de empratar, né? Então a gente pega todos os ingredientes que a gente utilizou. Importante, como a gente está usando esses ingredientes, que todos eles estejam presentes, né? Então a cebola, a cenoura, o alho poró. E eles não ficam secos, né, Rodrigo? Eles ficam suculentos. Justamente isso. O envelope serve para isso, para manter essa umidade, né? Então, a gente vai utilizar a poça de peixe. A decoração do prato é tão importante quanto o preparo. Exatamente. Afinal de contas, é a primeira impressão, né? Olha que bonito ficou esse peixe. E mesmo depois de pronto ele fica rosadinho, né? Exatamente. Porque ele tem um cozimento no vapor, ele não vai ficar dourado. Ele vai ficar, né, cozido, porém cozido no vapor. Essa é a diferença. Ele ficou um pouco mais dourado porque a gente selou. A gente fez esse trabalho de usar a frigideira antes. Agora sim, Thaís, um bom azeite extra virgem só para, né, dar aroma. Para finalizar o prato. Exato. E aí a gente separou aqui um alecrim e um manjericão, então, para finalizar. Este então é o Rodrigo Werner, o nosso convidado de hoje do programa Vida Saudável Unimed. Obrigada pela sua audiência, nos encontramos na próxima edição. Enquanto isso, a gente vai provar esse peixe que deve estar uma delícia. Até mais!